Oi, gente, meu nome é Lívia, do segundo D. Oi, gente, eu sou a Juliana, do segundo D. E hoje a gente vai fazer uma análise, uma resenha do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Primeiro a gente vai começar falando do autor Machado de Assis, que foi um escritor muito revolucionário para sua época, porque ele iniciou o realismo no Brasil. Só que acontece que ninguém achava isso, porque ele veio de uma família muito pobre, ele era filho de escravos. Nascido em 1839, ele faleceu em 1908. Ele viveu bem nessa época do realismo que estava estourando assim na Europa, no Brasil também, né? Foi ele que iniciou, por causa da Revolução Industrial. Então, que era tudo mais direto, enfim, a gente vai explicitar essa parte do realismo mais pra frente na resenha. Dentre algumas das obras mais importantes e conhecidas do Machado de Assis, tem uma trilogia que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e Quincas Borba, que foi uma trilogia bem influente assim na questão do realismo no começo desse processo. Além de O Alienista, A Cartomante, todos voltados um pouco para essa ideia realista que ele iniciou no Brasil. E falando especificamente do Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele foi publicado em 81 e foi esse livro especificamente que inaugurou o realismo no Brasil. E tem cerca de 160 capítulos, mas são capítulos pequenos, são bem resumidos os capítulos, bem diretos. E também é uma característica assim do realismo, porque tem uma descrição mais assim dos personagens, etc, mas não passa muito disso. Sim, em cada capítulo ele meio que conta uma pequena partezinha da história, né? Sim, a visão de cada personagem sobre uma mesma coisa, etc. E o nome Memórias Póstumas significa, né, que o Brás Cubas é um morto, então são as memórias de quando ele ainda estava em vida. E ele conta um pouco dessa experiência de vida antes da morte, né? Só que na visão dele de caixão, assim, digamos. Então ele fala essa coisa de tipo, eu não preciso mais segurar nada, né? Eu posso falar tudo porque Sim. Agora eu tô morto, então não importa mais o que eu vou falar, Então basicamente a história ocorre em volta do ponto de vista de um morto contando a sua experiência de vida, sabendo que ele já morreu. Bom, então fazendo mais ou menos uma sinopse, assim, sem contar muito da história, Memórias Póstumas de Brás Cubas conta isso que a gente falou, né, do Brás Cubas, que ele tá morto, e ele conta a sua história de vida, e é bem uma narração, assim, tanto que houve muitas críticas sobre a história dele por causa disso, porque não existe um romance, porque como a fase do realismo ela veio pós-romantismo, que era tudo assim, tinha um propósito muito grande, era sempre a história da dama muito bonita e sempre tinha um romance com todos os detalhes. O Brás Cubas não, ele simplesmente narra a história da vida dele. E ele diz que ele teve sempre esse um objetivo, que era, ele queria ver o seu nome estampado nos lugares. E um pouco disso que ela falou sobre ele ter sido muito criticado em relação ao modo como foi escrito, como a história é narrada, por conta de não ter um romance, não ter muito desse amor, não era envolvido, não tinha amor envolvido na maioria das relações. Também foi um pouco porque ele fala sobre algumas traições, sobre pecados, então os erros do ser humano, a parte mundana das coisas, não essa ideia sonhadora de viver sobre um casamento, essas coisas. E isso foi uma quebra, assim, muito no estilo que já estava batendo, assim, na época. E foi um pouco também por isso que teve muitas críticas. E o Brás Cubas, né, que é o protagonista do livro, ele foi vítima de uma pneumonia, então ele morreu dessa doença. E um fato legal de falar é que na época que foi escrito o livro, foi justamente no mesmo período assim com que o Marx e o Engels, né, da ideia do socialismo entraram
com as teorias e falaram um pouco sobre classe dominante, classe dominada, etc. E no caso, o Brás Cubas é um membro da classe burguesa e o Machado de Assis queria explorar essa ideia de dominação numa sociedade escravocrata, etc. E foi nessa época, mais ou menos, que teve a teoria marxista, da luta de classes, etc. Porque ele faz bem essa crítica, né, de que o Brás Cubas, porque o Machado de Assis não era igual o Brás Cubas, né, no final da sua vida, ele teve ele subiu, assim, né, de vida, mas no começo ele era, como eu disse, filho de escravos. Sim, e tal. o Machado veio de uma família bem pobre, ele era negro, inclusive. Sim, e o Brás Cubas, ele escreve o Brás Cubas como se ele fosse um burguês meio preguiçoso, porque ele nunca fazia muitas coisas, assim. Então, tipo, os pais dele, né, ficavam puxando ele mais pra fazer as coisas e ele tava sempre meio que boiando na vida, assim, né, digamos. Então, acho que é essa meio que a crítica que o Machado faz, né, entre muitas outras. Ele sempre faz tudo isso muito misturado com ironia e sarcasmo, essas coisas. Sim. Muito das críticas que ele coloca no livro, né, na narrativa, são críticas reais do que ele vê na sociedade. Então, essa questão da burguesia, da escravidão, etc. E é sempre de uma forma sarcástica, irônica, com um tom, assim, meio amargo, com humor, assim. Bom, a gente vai começar agora a falar um pouquinho dos personagens e dar uma introdução sobre como eles aparecem no livro ao decorrer da história, e depois a gente vai acrescentar um pouco da nossa opinião, como a gente enxerga a personalidade de cada um, etc. E bom, como a gente já falou, o protagonista do livro e o narrador principal é o Brás Cubas, que também uma característica forte dele durante toda a história é a ironia, o sarcasmo, ele é sério e é uma característica que aparece recorrente assim durante todo o conto. E uma personagem muito importante também para a história é a Virgília, que é uma mulher casada com um político que não aparece muito, mas chama Lobo Neves. E além de ser uma mulher casada e muito importante pro livro, ela aparece muito porque ela é uma das amantes que o Brás Cubas teve durante esse processo, que no livro aparece detalhadamente assim é a principal amante dele, dentre algumas outras que ele teve uns casos assim. E também tem um personagem que leva o nome de um dos livros da trilogia, que é o Quincas Borba, que na nossa concepção assim ele representa um pouco do humanismo, com uma descrição mais física dos processos, assim, nos capítulos que ele aparece bem esse humanismo, essa coisa científica, assim, uma coisa física mesmo do ser humano. E também aparece a Eugênia, que é uma menina com que o Brás Cubas se envolveu quando eles eram jovens. E na verdade ela tem um papel assim importante no decorrer da história, um papel sutil, mas é bem decisivo. Ela meio que desencadeia uma boa parte assim da história. Sim, dos acontecimentos. Sem dar muitas E coisas. na verdade ele não dá muito valor para essa relação que eles têm, etc. Isso acarreta em algumas coisas. E também uma outra mulher com que ele se envolveu que aparece é a Marcela, que na verdade, pelo nosso entendimento, ela era uma prostituta, uma garota de programa, mas isso não é explicitado, até porque a gente não falou isso antes, mas a linguagem do livro é muito pesada, muito subjetiva, tem assim, diversas formas de entender o que acontece no livro. É bem subjetiva, uma linguagem antiga e etc. Então vai de pessoa para entender, assim. Ele nunca fala com palavras, né? Tipo, que ela realmente é uma prostituta, mas, tipo, dá pra você entender, sabe? Isso. E não acontece só nesse caso, ele é subjetivo o tempo todo. Então, vai da interpretação e da atenção que você dá ao conto. E um outro personagem muito importante que aparece bastante é o Cotrim, que ele é o cunhado do Brás Cubas. Ele é casado com a Sabina, que é a irmã dele, do Brás Cubas. E uma personagem agregada a ele é a Inha Loló,
que quer casar com o Brás Cubas, mas isso não acontece por um fator assim bem decisivo que tá no livro e acaba não acontecendo. E os últimos dois personagens que aparecem é a Dona Plácida, que aparece meio como uma ex-empregada ou uma atual empregada da Virgília, que ela sabe de todas as traições e do adultério que envolve a maioria das relações, né? Porque isso é bem ocorrente no livro, coisa de traição, e ela tá sempre envolvida nesse ambiente. E a participação dela é bem importante, da metade assim do livro pro final, sobre essa coisa dela encobrir umas relações, etc. Sim. E o último personagem é o Prudêncio, que na verdade ele era um ex-escravo do Brás Cubas, e ele conseguiu uma alforria, e com essa alforria ele acabou conseguindo comprar um escravo, tem um escravo. Isso também é um pouco subjetivo no livro, e tem uns outros detalhes, né, que envolvem isso. Existem várias questões entre o Brás Cubas e o Prudêncio no livro, assim, Então, só pra gente finalizar, eu vou explicar a ideia do realismo e como ele surgiu, mais ou menos, que foi no século XIX, com o contexto da Revolução Industrial, onde, assim, muita coisa estava mudando, e antes do realismo, estava na época do romantismo, que tudo era mais, assim, a ideia da mulher virgem, sabe? Casada sempre, aquela mulher perfeita, e o homem que era inteiramente apaixonado, essas coisas muito detalhistas. O realismo, ele é mais direto no ponto. Então, assim, uma coisa que quebrou muito com essa expectativa do romantismo, que foi bem pro realismo mesmo, foi a Madame Bovary, que é um clássico, né? Que conta exatamente sobre isso, essa mulher que era casada. Sim, era uma mulher que era casada, só que ela cansou do casamento. Sim. E ela achou meio que a cura, pra esse tédio dela na traição. E era isso que ela gostava de fazer. Então isso foi um choque, né? Muito grande. E aí são exatamente as coisas mais diferentes, que na verdade são parte da nossa sociedade, né? Porque nada é 100% perfeito, sempre. Sim, e o realismo ele trata muito disso, como a gente já falou, sobre a vida real, sobre os problemas sociais, sobre os erros, sobre as críticas dessa sociedade, independente de como ela seja estruturada. Então, é muito da crítica, é muito dessa independência dos sentimentos, entendeu? Então, não é nada muito preso ao sentimento, é preso aos fatos, é preso às críticas e ao senso crítico mesmo. Então, isso também está muito presente no livro, porque o Brás Cubas é um retrato das críticas que o Machado de Assis via na sociedade. Então é muito essa relação que tem com o realismo, dessa questão da crítica, dessa independência. Não tem muita gente apegada às coisas físicas, assim. Então é essa relação que tem o realismo com o Brás Cubas. A gente vê esse negócio da crítica mais, de mostrar as coisas reais que acontecem na sociedade. Sem muito do amor, da dependência da mulher com o homem com mulher. Então tem traição, tem morte, tem diversas coisas assim, e relata uma sociedade escravocrata, uma sociedade racista, enfim, são problemas sociais de verdade, assim. Sim, como ele, assim, o Machado de Assis, como ele foi o primeiro a quebrar esse paradigma, né, do romantismo aqui no Brasil, ele teve muitas críticas, porque as pessoas falavam, assim, qual é o real significado do seu livro? Porque ele não tem isso que a gente fala, não tem esse romance principal, essa ideia, o Brás Cubas, ele não é um herói, né, pra você se inspirar. Então, teve muito essa dúvida, e, tipo, igual em Madame Bovary, que é o exemplo que a gente tem, né, do realismo. Deveria ser publicado, porque talvez as pessoas... Isso seja uma coisa para as pessoas fazerem pensar mais, né? Que Sim. Não era o que o governo queria, criticar. Né? É o senso crítico que a gente falou, de mudar a estrutura da sociedade. É isso que Madame Bovary, tanto esse livro, eles buscam, assim, tipo, criar uma dúvida. E tem a dúvida de publica ou não publica, onde o Machado de Assis queria chegar, sendo que ele vem de um processo de que ele escrevia livros românticos, então ele aderia ao romantismo, e ele vem e quebra com isso.
Então tem muito essa quebra de diversos conceitos que estavam enraizados, assim. E é muito disso que aparece no livro que a gente analisou agora. Então foi isso, gente. Foi um pouquinho do que a gente entendeu do livro, porque como a gente disse, é bem subjetivo. Sim. Então a gente deu um pouco da nossa opinião sobre a relação com o realismo. Sem tentar dar muito sobre a história. Sim. Deixar assim meio em aberto pra, né, continuar o interesse em ler o livro. A gente falou também um pouco sobre algumas características que a gente viu de acordo com a leitura, então, de cada personagem, como a gente entendeu o realismo dentro desse livro, umas comparações, e foi isso, basicamente, a nossa resenha. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada!